E eu quero ler aqui com vocês e depois eu quero colocar alguns versículos. Eu vou ministrar essa palavra de uma maneira que eu nunca ministrei ela. Lendo essa palavra, algumas coisas novas vêm, porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, não é verdade? Eu acho interessante quando eu leio a Bíblia, um texto tão conhecido, eu fico muito empolgado quando eu leio um capítulo da Bíblia e um capítulo muito conhecido que a gente sempre ouve falar das 10 virgens, né? Das loucas e das prudentes. E eu fico maravilhado quando vem uma revelação, uma coisa diferente, uma perspectiva lógica dentro do contexto bíblico, porque não adianta a gente querer pregar a Bíblia. Não adianta, acho que desse lado é melhor, eu não sei, para mim fica melhor aqui. Não adianta nada a gente querer trazer uma perspectiva bíblica fora do contexto. Amém? Tudo aquilo que a gente prega dentro da Bíblia, fora do contexto, tudo aquilo que a gente prega fora do contexto se torna uma heresia. Amém? Dá para repetir isso? Tudo que eu pregar, tudo que eu ouvir da Bíblia, fora do contexto bíblico, faz assim com o dedo, bíblico, ou seja, é tudo ali, é heresia. Eu lembro que a segunda vez que eu fui convidado para pregar, eu gosto de contar essa história. A gente não conhece a Bíblia, e aí a gente quer ser pregador, não é verdade? Quem aqui não tem sonho em pregar a palavra, irmãos? Eu acho que não tem um crente que não... Até quem tem vergonha, mas é doido para pregar a palavra. Irmãos, é bom você ministrar a palavra, é legal. Só que depois com o tempo, você ministrando a palavra, você vai entender o peso da responsabilidade, porque cada vez que você prega a palavra, se prepara, porque no outro dia o negócio é estreito. Os maridos de plantão, se preparem para ouvir da sua esposa assim: você não pregou isso ontem? Aí, meu irmão, você acha que é fácil ouvir isso? Quem nunca ouviu isso? Aí o marido vai virar para a esposa: nossa, mas você não estava pregando isso essa semana? Você não mandou lá no grupo das mulheres uma oração falando disso? Porque todas as vezes que nós ministramos, nós somos provados naquilo que sai da nossa boca, porque Deus quer entender. Você pregou aquela palavra para a igreja ou você pregou ela para você também em primeiro lugar? Então, irmãos, entenda uma coisa: é bom demais. Só que o que me alegra é ler a Bíblia e Deus te dá uma perspectiva dela. E quando você vai num contexto bíblico, você vê que aquilo está dentro da realidade, ou seja, verdadeiramente foi uma revelação do Espírito Santo. E um pastor me chamou para pregar a segunda vez que eu ia ministrar em cima de um altar, uma palavra oficial. E eu estava lendo a Bíblia e eu comecei a ler sobre Balaão. Quando eu começo a falar de Balaão, quando você começa a ler a história de Balaão, é surpreendente. Porque todo mundo em cima do púlpito sentava lendo no Balaão, dizia que ele, né, era um caba safado, era um profeta, era falso profeta. Só que quando você começa a ver a história, você vê que Deus falava com ele. E eu li só a primeira parte da história de Balaão, na parte que Balaão fala com Deus e Deus fala com ele. Meu, por que esse cara, ele era profeta mesmo, Deus falava com ele. Olha o espírito do engano querendo entrar na gente. Fala assim: tchau, show, espírito do engano. Foi falado isso hoje na escola dominical, né? Quem estava lá na escola, não levanta o braço, porque senão fica feio, não levanta, baixa. Irmãos, foi falado isso hoje. E eu ia subir em cima do púlpito para dizer que Balaão era homem de Deus. Sabe qual foi a sorte? Eu falei: eu vou ler um pouco mais. Eu já estava com o esboço da pregação preparado. Eu falei: eu vou ler um pouco mais para entender o que acontece mais lá na frente. Olha só o que Deus faz. E aí quando eu fui ler, eu entendi que o cabo era safado mesmo, era pilantra, era falso profeta.
Porque até então ali ele ouvia Deus e ele não quis amaldiçoar o povo. Deus falou, não toca no meu povo, ele não tocou. Ele foi para o outro lado, ele foi para o outro lado e ele não tocou. Mas lá na frente você vai entender que Balaão, ele vai falar para o rei, ó, coloca umas mulheres com os decotinhos, coloca, manda elas levantar assim, bastante o sutiã, colocar um decote aqui assim, manda elas andar perto do povo, que os homens lá, os judeus, os hebreus, vai ficar doidinho. E quando eles começar a sair com essas mulheres vão obrigar, tipo assim, você quer isso? Então, come aqui a comida que nós oferecemos aos nossos deuses. Foi isso que Balaão fez. A doutrina de Balaão é essa. Quando você ouve falar a doutrina de Balaão, é aquela doutrina, ok? Que coloca coisas no seu caminho que aparentemente são boas, mas o final delas vai te levar para onde? Para a desgraça. Ou seja, para um ambiente onde você vai estar totalmente desprovido da graça de Deus, onde a graça de Deus não vai estar. Foi o que aconteceu com Sansão. Foi o que aconteceu com Davi por algumas vezes. Foi o que aconteceu com Salomão em um certo momento da sua vida. Foi o que aconteceu com Pedro em algum momento da tua vida, quando ele não entendeu o propósito de Deus e o medo tomou seu coração. Foi o que aconteceu com vários homens de Deus. Então entenda uma coisa, se aconteceu com Sansão, se aconteceu com Davi, se aconteceu com Pedro, se aconteceu com tantos homens de Deus na Bíblia, toma cuidado, você pode ser o próximo. Amém? Toma cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Eu ia subir em cima de um púlpito. Lógico, eu era novo na fé. Mas o problema não era que eu era novo na fé. O problema é que eu estava sendo colocado em cima de um altar para pregar a palavra num tempo errado. Dá para entender? Chega na igreja, faz tudo, ajuda, está lá e tal. Vai lá, vamos lá, Marlon, vai lá pregar a palavra. E o Marlon, coloquei aquele terno. Quê? Aquele terno da Dorinhas. Aquele sapato marrom brilhando. Você é doido. E fui. E eu estava indo com gosto de gás para fazer a pior desgraça da minha vida e atrapalhar e colocar confusão na cabeça dos outros. A sorte é que Deus mandou eu ler a Bíblia mais um pouquinho. E eu li e vi que o cabo era um cabo safado. Então tudo que eu olho aqui na Bíblia, eu tenho que procurar lá na frente, eu tenho que procurar lá atrás, para ver se o que eu entendi tem a ver com o contexto. Porque senão eu posso ser aquele que vai formar heresia. E aí eu vou levar pessoas comigo para um lugar muito esquisito. Um lugar totalmente desprovido da glória de Deus. Semana passada nós falamos de Mateus capítulo 24 e nós falamos acerca do fim dos tempos. E hoje eu quero continuar dentro dessa mesma visão em Mateus capítulo 25. Você abriu aí? O sermão profético continua. Então nós também vamos continuar com o sermão profético. Amém? E Jesus ele fala assim, ó. Em algumas Bíblias, na minha, por exemplo, está em letra vermelha. Isso quer dizer que é o próprio Jesus falando. Quem mais tem essa tradução que está escrita em vermelho aí? Tem mais alguém que tem? João, Harley, Marcelo, quem mais? Então aqui é o próprio Jesus falando. E está escrito assim, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. Nós temos uma classe de crente aqui, certo? Aqui Jesus ele divide, porque não existe um meio termo, não existe ninguém a mais que ninguém, ok? Existem os prudentes, e dentro dos prudentes não tem distinção. Prudente é prudente. Independente do nível de sabedoria dele ou dela, prudente é prudente. Então é uma classe. Amém? Então, porque aquele pastor, porque aquele profeta profetiza mais. Não. Cada um tem a medida e a porção que Deus deu.
E diante de Deus, é profeta, é pastor, se é prudente, ele está dentro dessa classe. Amém? Então não tem o querubim ungido da glória, da graça. Ah, porque hoje é a pastora que vai pregar, então eu vou. Não, hoje é o pastor que vai pregar. Nossa, eu gosto quando o Afonso prega, porque ele sai de perto da Bíblia. O Afonso, ele faz isso, né? Ele sai de perto da Bíblia e ele fala 3, 4 versículos sem olhar na Bíblia, né? E tem gente que gosta disso, não é legal quando a pessoa faz isso? Pega, fala 3, 4 versículos de cabeça, não é legal? Não, eu gosto quando ele vai pregar. Eu vou lá, irmãos, não existe o pregador. Se essa pessoa ela é prudente, então ela está dentro dessa classe, ok? Então nós encontramos aqui essa classe de cristãos, os prudentes. Só que depois, na parte B do versículo, depois da vírgula está escrito, e 5 loucas. Então, louco é louco, irmãos, ok? Louco é louco. Se a gente analisar o contexto bíblico, Paulo, ele vai falar que nós, para o mundo, nós somos as coisas loucas. Jesus, ele também vai dar esse sentido, que para o mundo nós somos o quê? Louco. Então Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que são os que dizem ser sábios, ok? Se eu pegar esses contextos e misturar, eu vou dizer que esses loucos é gente boa. Você está vendo como que eu formo uma heresia rapidinho? Se eu juntar Paulo dizendo que Deus usa as coisas loucas, mas peraí, tem as 10 virgens, então, aquelas loucas, elas é de Deus, porque se Deus usa as coisas loucas, em Mateus capítulo 25 está falando de prudente e louca, então quer dizer que os loucos, eles são um pouco a mais ou eles são um pouco a menos que os prudentes? Porque aqui está dizendo que os loucos é coisa boa, não é isso que está dizendo no contexto de que Paulo fala, das referências que Jesus ele vai dar a respeito daquilo que o mundo acha da gente? Você está entendendo como que eu formo uma heresia rapidinho? Eu posso pegar um contexto, juntar com esse e dizer que esses loucos é uma outra classe de crente que não tem problema nenhum. Só que quando você começa a ler um pouco mais, e você se aprofunda um pouco mais, você vai estar entendendo que lá ele está falando de uma coisa, e aqui é outra coisa totalmente diferente. Então esses loucos aqui, são aqueles que se apostataram da fé, são aqueles que estão dentro da igreja, mas não vivem aquilo que a igreja prega. Eles andam junto. Lembra quando Jesus ele falou, vamos pegar um contexto distante aqui, que não está muito distante, vamos pegar um contexto, a Bíblia diz que o joio e o trigo andarão juntos. E aí? Quem é o joio e quem é o trigo? A princípio você não consegue entender quem é o joio e quem é o trigo. Só que tem uma característica simples, é uma característica boba. O trigo, conforme ele vai ficando maduro, ele vai baixando a crista. Então entenda uma coisa, o trigo, quando ele está nascendo, ele é soberbo. O trigo, quando ele está nascendo, ok? O novo convertido, ele é soberbo, ele é orgulhoso. Só que conforme vai amadurecendo e vai quebrando a cara, como eu sou o único aqui, eu tenho um monte aí que está quebrando a cara direto, e Deus está ensinando. É assim, a nossa vida é assim. A gente chega no evangelho, uau, eu sou crente, eu sou, nossa, a gente sente aquela coisa. E não, porque os católicos, vai tudo para o inferno, os espíritas, passa nos terreiros, começa a bater boca, sabe? Não é assim? Só que a diferença é que os dois, eles crescem exaltado. A diferença é que o trigo, conforme ele vai amadurecendo, ele vai se curvando. Está entendendo? Então você sabe quem é o joio e quem é o trigo pela humildade. Agora era a hora de você falar assim, uau. Agora era a hora para você falar assim, uau, a diferença é a humildade. Porque o trigo, às vezes ele vai estar certo,
Mas por ele ser maduro, o que ele vai fazer? Ele vai se curvar, vai baixar a cabeça, baixa a crista, baixa a voz. A diferença é que o trigo, conforme ele vai amadurecendo, ele vai tomando a sua postura de humilhação, ele vai se curvando. E o joio não, o joio ele continua, porque o joio é diferente, a semente é diferente, a estrutura dele é diferente, a raiz dele, ela vai crescendo em volta da raiz, ok? Ela é diferente. Eu não quero entrar nesses detalhes aqui, mas depois isso é bom que você use o Google para uma coisa boa. Vai lá e estuda. Você vai ver a diferença de que maneira que o joio cresce junto ali. Só que você não pode separar, os dois andam juntos. E aqui está dizendo que as prudentes e as loucas estavam juntas. Continuando a leitura, no versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite? Elas não levaram? Ela só pegou a lâmpada. É mais ou menos aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou fazer uma viagem, eu acho que isso aqui dá. Só que eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Eu não sei quantas pessoas eu vou ter que ungir. Eu não sei quantas pessoas que eu vou ter que profetizar a cura. Mas quer saber de uma coisa? Isso aqui dá. Então eu vou levar minha lâmpada. Eu coloco um pavio aqui, toco fogo, e eu acho que isso aqui vai durar para o resto da vida. Porque os loucos, irmãos, eles acham que o reino de Deus, as coisas de Deus, a igreja, a casa, a família, pode ser levado de qualquer jeito. Então, eles não colocaram a reserva. Eles não colocaram uma reserva de azeite no bolso. Já as prudentes, elas colocaram a reserva e levaram as lâmpadas cheias. Então, quando acabasse aqui, elas iam ter mais. Por quê? Porque as prudentes, elas representam aqueles que andam na presença de Deus com diligência. Eu não estou dizendo que são pessoas que não erram, eu não estou dizendo que são pessoas que muitas vezes não cometem erros, eu não estou dizendo que os prudentes são pessoas que muitas vezes vão fazer besteira, não, irmãos. A gente vai cometer. Foi falado no culto de sexta, eu volto a repetir. Paulo ele falava, aquilo que eu não quero fazer está todo dia diante de mim. Mas aquilo que, sabe, aquilo que eu não quero, quer dizer, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu não quero fazer está todo dia diante de mim. Ou seja, eu estou manifestando isso direto. E você vê, irmãos, Paulo toma 5, 6 quarentena menos uma. Ele vai tomar ele tomou acho que 2 surras de vara. Ele foi apedrejado. Ele foi jogado de cima do muro de uma cidade. Quando ele chegou lá na Galácia, ele chegou lá praticamente cego. Ele chegou praticamente cego. De tanto que ele tinha apanhado. E você acha que Deus fez um milagre na vida de Paulo? Lógico que fez. Mandou Lucas. Deus não podia mandar Ananias de novo? Ananias, vai lá, o Paulo está todo arrebentado, porque eu mandei você falar para Paulo, Ananias, que ele ia entender o quanto se devia padecer. Agora ele está todo arrebentado. Vai lá e coloca a mão nele de novo, que eu vou restaurar. Não, Deus mandou Lucas, um médico. Aí esse Lucas vai lá, dá remédio para ele, faz compressa, cuida de Paulo. Ou seja, um tratamento mais demorado. Tem hora que Deus vai fazer milagre na vida da gente, mas tem hora que o tratamento vai ser demorado. Fala isso para quem está ao teu lado, fala, vai ter hora que o tratamento é demorado. Ô, irmão, eu queria que Deus fizesse tanta coisa. Eu queria tanta coisa assim, sabe? Eu queria tanta resposta rápida de Deus, eu queria, sabe, tanta coisa. E às vezes a gente cai naquela loucura de falar, Senhor, mas a gente está fazendo a sua obra. E Deus acha, e Deus olha lá, eu imagino, né, a minha maneira, né, de conjecturar, Deus olhando, ai, coitadinho dele, olha, ele está fazendo minha obra, nossa, que sacrifício ele está fazendo, olha como ele se mata. Eu imagino Deus assim, dentro da minha ironia, né, daquilo que, eu imagino Deus, ai, coitadinho, quando a gente para
para refletir em algumas orações, alguns clamor que a gente faz, a gente tem vergonha depois e fala assim: Deus, deleta tudo, apaga tudo que eu falei, Senhor, porque não tem noção, sabe? Quantas vezes talvez você já não falou: Senhor, quantos dízimos eu já não levei na tua casa, Pai, eu preciso de uma resposta. Quantas vezes a gente fala isso para Deus? Não é verdade, irmão? Às vezes a gente não fala umas besteiras dessa, inconsciente, a gente fala às vezes sem pensar. E tem alguns lugares que ensina você pegar Deus pela gravata, colocar ele no cantinho da parede da igreja e dar uns tapas na cara de Deus e falar: e aí, a tua palavra está dizendo que, né, eu era para eu fazer prova de ti. E alguns lugares ensina a gente a fazer isso. Não é o que o contexto está falando ali em Malaquias. Malaquias, o contexto de Malaquias está dizendo assim: olha, na hora que você mais precisar, você vai clamar por essas obras. E Deus, de alguma maneira, Ele vai te responder. Não é do seu jeito, não é na hora que você quer, mas Ele vai te responder. Então tem coisas que são demoradas. As prudentes, elas vieram e levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 5: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Sabe esse versículo 5? Eu nunca tinha entendido isso. Eu não estou dizendo que isso tem que ser uma revelação levada como única, ok? E absoluta a respeito desse versículo, mas vamos pensar nessa maneira: 5 prudentes e 5 loucas. 5 prudentes estava com azeite e estava com a reserva. Elas estavam no lugar certo, fazendo as coisas do jeito certo. Eram crente. Amém? Vamos usar esses termos. As 5 loucas saiu de qualquer jeito, não se prepararam, ou seja, são aqueles que acham que pode ser crente de qualquer jeito. Ok? E no versículo 5 está dizendo que tardando o noivo, o esposo, as 10, todas elas adormeceram. E esse adormeceram veio para mim como uma revelação desse jeito: as prudentes descansaram na sua prudência, e os loucos descansaram na sua loucura. Ou seja, continuou indo para a igreja, está entendendo? As prudentes continuaram com a sua vida prudente, levando um casamento de maneira prudente, levando a sua juventude de maneira prudente, levando o seu trabalho de maneira prudente, levando as coisas de Deus. Descansaram. A hora que Jesus voltar, eu estou pronto. Estou evangelizando, estou preocupado com alma, estou preocupado com a casa do Senhor, estou preocupado com a comunhão. Descansaram na sua prudência. As loucas descansaram na sua loucura. Continuaram indo para o seu trabalho de qualquer jeito, continuaram indo para a igreja de qualquer jeito, continuaram levando a sua juventude de qualquer jeito, continuou levando o seu casamento, a sua vida ministerial de qualquer. Descansaram. Está entendendo? Dá para entender que esse dormir, ele não é algo literal? Aqui no nosso meio hoje, pode ter pessoas que estão descansando na sua prudência e pode ter pessoas aqui que estão descansando na sua loucura. Eu quero acreditar que todo mundo aqui é prudente, amém? Levanta a mão e dá um glória. Agora é a hora de você pular, fingir. Agora é a hora de fingir. Dá um glória a Deus, aleluia. Não é? Eu quero crer que todos nós aqui estamos hoje descansando na nossa prudência. Mas e se tiver alguém descansando na loucura? Levou a semana do jeito que quis, fez o que queria, não obedece Deus, não obedece ninguém, não obedece líder, faz o que quer da vida, vive do jeito que quer. Não obedece esposa, não obedece marido, não obedece filho, não obedece pai.
Do jeito que quis, viveu do jeito que quis, fez o que queria, pronto e acabou. E está aqui no culto. Ou está na igreja do lado, ou está na outra. Mas é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Nós estamos, foi falado e foi mostrado na Bíblia e foi provado para vocês através de algumas coisas que já aconteceram, que nós já passamos dos princípios da dor. Ou seja, o princípio das dores não começou agora, ele começou já tem um tempinho. Você concorda comigo? Foi falado isso aqui domingo passado. Então nós já passamos do pontapé inicial do princípio das dores. Nós não estamos mais no início. A gente já está em uma caminhada. Eu não sei se 30%, se 50%, se 90%. Eu acredito que a gente já está ali nos 80%, 70%, mas não estou colocando isso como regra. Não estou dizendo que isso é uma verdade. Eu estou falando baseado naquilo que eu acredito, amém? Não estou dizendo que você tem que sair por aí dizendo, meu pastor falou isso e é desse jeito. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu, dentro da minha loucura, naquilo que eu acredito que a gente já passou dos 50 faz tempo. E esse é o tempo em que Mateus capítulo 25, ele é literal. É o tempo em que muitos estão descansando. Muitas pessoas, muitos membros, pastores, líderes, muitas pessoas estão levando a sua vida com Deus de qualquer jeito. Então, o que a Bíblia fala sobre os loucos? Vamos lá, vamos para a Bíblia agora? Vamos para a Bíblia, vamos sair um pouquinho fora, amém? De Mateus 25, mas andar dentro do mesmo contexto. Vamos lá, as loucas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a... Ponto. Vamos parar aqui, vamos fazer uma vírgula ali. Tem um ponto ali, vamos obedecer aquele ponto. Muitos vão abandonar a... Aí você encontra um amigo na rua. Rapaz, eu descobri, sabe o quê? Eu vi lá no Google, cara, eu encontrei um pregador, o cara é top. Né? Igual diz o pernambucano, é topado, o cara é topado. E ele me ensinou lá, cara, eu estou acompanhando ele lá, e ele está dizendo que eu não preciso estar na igreja para ser salvo. Eu não preciso de igreja, a igreja só... Quem é um infeliz desse? É um daquele que abandonou a fé. Porque a Bíblia diz que se eu não tiver comunhão, e a comunhão é o que, irmãos? A comunhão é o cuidado, é o contato, é o partir do pão. Se eu não tiver comunhão com o próximo, eu não vou ver Deus, ou seja, a eternidade não vai estar comigo. Ok? Aí você encontra um desavisado na rua, então, rapaz, é porque o negócio é o seguinte, Davi teve várias mulheres, cara, entendeu? A Bíblia está dizendo, então o negócio é o seguinte, tem uma irmãzinha lá da igreja lá, que eu tô trocando umas ideias com ela, e não tem nada não, porque Salomão teve mais de 1000. O infeliz desse é o quê? Ele está dentro da igreja, toma ceia, é dizimista, mas tem 2 mulheres dentro da igreja. Eu estou falando dentro da igreja, não estou falando fora, eu estou falando dentro da igreja. Um camarada desse é o quê? Aí você vai encontrar um irmãozinho lá no filtro, e ele vai falar então, quer saber de uma coisa? Ó, o meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Tem esse negócio, sabe? Meu negócio é com Deus. Deus fala comigo, e Deus fala comigo, e Deus fala comigo. Então meu negócio é com Deus. Gente, eu sou pastor aqui da igreja. Abaixo de Jesus Cristo, nem minha esposa é autoridade maior do que eu aqui dentro da igreja. Dá para entender isso? Apesar de aparentar que a autoridade dela é muito maior, ela é mais séria,
Ela fala de um jeito assim, é ou não é, Marcelo? Marcelo balança a cabeça. Mas, dada por Deus, a minha autoridade excede a autoridade dela. Só que isso é uma coisa que nós vivemos dentro desse ambiente espiritual, mas ninguém aqui é mais do que ninguém. Dá para entender isso? E mesmo sendo autoridade abaixo de Cristo, do Espírito Santo, do Pai, ok? E acima dos anjos, porque, né, o anjo ele está fazendo a vontade de Deus, então ele é um mensageiro de Deus, ele representa Deus, ok? Vocês entenderam o que eu falei aqui agora, né? Mesmo com essa autoridade, eu não posso fazer o que eu quero. Eu preciso do Márcio, eu preciso do Leopoldo, preciso do Harley. Fiquei sabendo que até o Harley estava lá no Caldinho ontem, eu nem sabia de Caldinho, o Harley já está se envolvendo já, né? Já está misturado já, melou a barba no Caldinho. Foi encontro de jovens, né? Aí tá certo, é encontro de jovens, né, irmãos? Eu sou muito abaixo dos jovens, eu estou muito novo. Eu estou no infantil ainda. Irmãos, cara, mesmo com essa autoridade dentro da igreja, cara, eu preciso do Renildo, velho. E o dia que eu me colocar, sabe, como maior ou melhor do que alguém aqui dentro, ou achar que eu não preciso de vocês, eu já estou destituído da eternidade de Deus, porque sem comunhão nós não veremos. Esses pastores que faz o que quer. Eu já falei muita coisa, muita besteira em cima da... Quantos membros já... Ô pastor, para de falar isso. Quantas vezes pessoas, minha esposa então, meu Deus do céu, eu entrava dentro de casa, ela já começava, você não muda. E começava aquele sermão profético assim, de esposa. Para de tanta besteira, porque a gente acha que a gente pode falar o que a gente quer, que a gente pode viver. Sabe, irmãos, isso está fora. E a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e a gente vai dando aquela envergada, e a gente vai entendendo. Essas pessoas que estão dentro desse padrão, são pessoas que abandonaram a fé. Eu não estou falando aqui de quem está lá fora. Eu estou falando de quem está dentro. As loucas e as prudentes não é os crentes e os que não são crentes. São todos os que estão dentro da igreja. Dentro da igreja a gente tem prudente e a gente tem louco. Pastor, me dá uma referência de louco. Cada 3 meses ele está num lugar. A cada 2 anos ele está num lugar diferente. Não tem raiz. Pastor, investe. Aí daqui a pouco a pessoa, chegou o meu tempo. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. E aí na hora que é para o abençoado dar fruto dentro da igreja, vai para outro lugar. Aí sobe em cima do altar com toda a autoridade e fala assim, Deus está me revelando. Pega os ensinamentos da igreja, como a gente já viu de vários lugares, não é só daqui não, é de todo lugar. Isso é universal, irmão, é o mesmo demônio que pega todos, é a mesma classe de demônio. Deus me revelou que tem que ser desse jeito, e as pessoas vão, sabe, não era para o abençoado, para a abençoada estar lá na igreja dele, ou aqui, ou seja onde for, para estar fazendo aquilo no lugar aonde foi plantado? Fala para mim. Eu falo isso com toda autoridade. Eu falo isso com toda autoridade, irmãos. Desde 2009, eu estou no mesmo lugar que Deus me colocou. A placa da igreja mudou o nome, mas eu estou no mesmo lugar. Dá para entender isso? Eu não mudei de posição. Se as pessoas mudaram o seu conceito e abandonaram da fé, achando que podia fazer o que faz, Deus me deixou em cima do mesmo altar, na mesma igreja, com as mesmas pessoas. Dá para entender? Eu continuei no mesmo lugar.
No mesmo lugar. Quantas vezes eu já não quis sair, eu quis para outro lugar? Quantas vezes eu já não quis? Não, quer saber de uma coisa? Não está dando certo? A gente fecha aqui, vai para outro lugar, começa do zero. Quantas vezes eu já não pensei isso? Mas eu continuo no mesmo lugar. Quantas vezes eu já tive vontade de pegar a gente pelo pescoço assim, e quando estivesse ficando roxo assim, eu ia soltar para respirar de novo, fazer que nem o Bope faz com saco plástico. Quantas vezes? Mas a gente continua no mesmo lugar, porque não é a raiva que os outros me fazem, não é aquilo que os outros produzem que vai mudar o meu ambiente. Eu preciso mudar esse ambiente onde eu estou. Por isso que as pessoas estão abandonando a fé. Abandonar o que Deus está fazendo na tua vida é abandonar a fé. Quando eu aborto um plano de Deus na minha vida, eu corro o risco de nunca mais poder gerar. Quem aqui já ouviu? Nossa, aquela mulher teve um aborto instantâneo, ou então ela provocou um aborto e hoje não pode ter filho. Ó, não tem mais filho, não pode ter filho porque abortou. Quem não conhece várias histórias como essa? Isso é literal no mundo espiritual, irmãos. Às vezes você aborta um plano de Deus na tua vida, na vida da tua família, e você corre o risco de nunca mais viver esse plano de Deus. Dá para entender? Porque um aborto, ele pode me levar para um lugar muito longe. Você quer ver uma das coisas que um aborto provoca? Um aborto. Às vezes tem pessoas que estão passando por determinadas situações financeiras, e eu pergunto, quando a gente está numa sala, quando a gente está ministrando, a gente pergunta, alguma vez você já fez um aborto? Porque o aborto, ele causa uma destruição terrível na vida financeira das pessoas. Você sabia disso? A gente pergunta, por quê? Porque se a pessoa lá atrás, no tempo da loucura, né, da vida louca, pagou para a namoradinha, ou acompanhou a namoradinha, ou sei lá, e para abortar, irmão, vamos pedir perdão por isso. Deus não leva em consideração. Mas aquilo que você liberou, você acende um pavio de uma bomba, lá no Cerâmica, um pavio de 2 metros, e esse pavio demora 5 horas para chegar até a bomba. Aí, 1 hora depois, você aceita Jesus, se converte, você está salvo? Tá, mas daqui a pouco a bomba vai estourar. Você está entendendo, irmãos? Tem coisas que a gente libera lá atrás, que ele continua liberando efeito no mundo espiritual. Por isso que quando você sai da feitiçaria, da macumbaria, que você fez um monte de coisa, que você liberou um monte de coisa na atmosfera, quando você se converte, Jesus já cancelou tudo. Não, Jesus cancelou a morte, o inferno na tua vida, agora você tem que ter um momento de arrependimento e neutralizar no mundo espiritual todas as maldades que você liberou lá atrás. Está entendendo, irmãos? É uma heresia dizer que quando eu aceito Jesus e me batizo, Deus apaga todo o meu passado. Sim, todo o meu passado que me separava de Deus e da eternidade. Se não, irmãos, a pregação de Paulo, a gente vai pegar as cartas de Paulo e vai jogar no lixo. Senão a gente vai pegar a pregação lá de Apocalipse capítulo 3, ei, volta lá onde você caiu, se arrepende e começa a andar de novo, ou seja, volta lá onde você é crente, beleza, mas volta lá onde você liberou aquela bomba, conserta aquela situação e continua andando de novo. Dá para entender isso? Tem pessoas que acham que é só mergulhar na água do batismo e eu estou salvo. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados. E hoje nós começamos o culto cantando Mostra-me a tua glória. E eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de... Irmão, fala para mim, quem revelou para mim que Balaão era homem de Deus? Um espírito enganador que está dentro de mim, a minha alma. O primeiro espírito enganador que vai tomar a tua vida é você mesmo. Se você não quiser ser enganado, você nunca vai ser enganado. Aí o diabo, ele se aproveita dessa fraqueza que muitos têm. Você quer ver uma fraqueza, irmãos, que todo mundo tem? Eu vou provar isso naquilo que está acontecendo hoje em dia.
Estava na fila da padaria. Reclamei da máscara. Quem não aguenta ficar com essa máscara? A mulher virou para mim e falou: o culpado é o Bolsonaro. Gente, quem está falando isso é o PT. Quem está falando isso é 5% da população. E um monte de gente se influencia, por quê? Porque os caras têm dinheiro para investir na mídia social e para bombardear o cara e colocar um monte de mentira a respeito dele. É o único presidente que o Brasil teve que preserva a família. É o único presidente que o Brasil teve que nunca foi envolvido em corrupção nenhuma, não tem nada no fórum contra ele. Ele não tem um inquérito contra ele. Fernando Henrique Cardoso, Collor, essa cambada de safado que passaram daqui para trás. Aí a mídia social, eles investem dinheiro na mídia social e bombardeiam a cabeça das pessoas para dizer o quê? Que o cara não presta. O cara não presta, eu não estou nem aí se ele presta ou não. Eu não torço para ele. Agora a política que ele faz está certa, está correta, é honesta, é justa. E as pessoas estão lá se matando, dizendo que o problema da vacina não dá imunidade é do presidente. Você está entendendo como que as pessoas são fracas na mente? Um apareceu lá com uma plaquinha: meu pai morreu e o culpado é o presidente. Gente, o culpado é a China, que criou essa guerra biológica, pelo amor de Deus. Pessoas fracas de mente. O culpado é o governo desse século, que quer dominar o mundo e gerar uma só moeda, e gerar um só povo, e gerar uma só religião para eles governar. É o espírito do anticristo, espírito e ensinamentos que vêm de demônios, colocando na mente das pessoas. É aquela mesma classe de pessoas que falava: Jesus é um beberrão, Jesus é isso, Jesus é safado. Você pode ver que todo mundo que está fazendo o que é certo leva nome de errado, leva nome de safado, leva nome de ladrão, leva nome de bandido. Então, glória a Deus se estão falando mal da tua vida, glória a Deus se estão dizendo que você é isso. Para primeiro para pensar se o que estão falando não é verdade. Se você está dentro do conceito de verdade e estão falando isso de você, levanta a mão e dá glória a Deus, porque mais cedo ou mais tarde a história vai mudar. E Deus, Ele te coloca numa posição onde aqueles que estão dizendo isso, eles vão ter que se impactar com a manifestação da glória de Deus na tua vida e a obra que está sendo feita pelas tuas mãos. Os mesmos soldados que enfiaram a lança em Jesus se converteram. Os mesmos que passaram a noite inteira dando chibatada em Jesus, zombando dele, cuspindo da cara dele. Quando Jesus foi colocado naquela cruz, eles caíram. A história vai dizer que muitos caíram de joelho, muitos ficaram loucos por dias. A história vai contar que aqueles que cuspiram em Jesus se converteram e depois pregaram a mensagem que ele estava pregando. Oh, glória! Tem muita gente te criticando, mas quando você não está perto, eles falam aquilo que você fala. Tem muita gente que não gosta do que é pregado aqui, mas quando sobe em outros púlpitos para pregar, pega a mensagem do culto de sexta-feira e vai pregar lá na igreja. Pega as palavras do culto de sexta-feira e depois vai para os cultos de domingo em alguns lugares. Está sendo ministrada a mesma palavra, a mesma revelação. A nossa irmã aqui que faz a mídia social da igreja, ela sabe do que a gente está falando. E ainda tem pastores que colocam a frase do pastor fulano de tal. E a frase foi vista aqui e o abençoado estava na live, estava assistindo o culto e coloca aquilo. Não tem humildade. Mas que bom que eles estão reproduzindo aquilo que está sendo ministrado. Que bom, irmãos. Está falando mal de mim, mas está reproduzindo o que a gente está pregando, glória a Deus, porque a verdade ainda está sendo pregada. E você quer ver uma característica de louco? Você quer ver uma característica dos loucos? É simples. Confronta o pecado. Confronta o erro. Começa a pregar contra o pecado em cima do altar. As igrejas esvaziam.
O que isso representa? Que o espírito do anticristo, ele está presente na vida dessas pessoas. Pastor, mas não pode ficar só pregando. Já teve membros da igreja que me chamou em momentos específicos. Pastor, tem hora que você não pode. Você, sabe, chama as pessoas em particular. Não, eu não estou pregando para pessoas em particular. Eu estou pregando a palavra, eu estou pregando contra o pecado. Então, mas isso tira as pessoas da igreja. Quantas pessoas já me procuraram para falar isso para mim? Minha esposa está aqui, é testemunha. Vocês não podem ficar falando assim do pecado. Gente, quantas pessoas... É que você... O dia que Deus der a graça de vocês dirigir uma igreja, você vai falar, caramba, eu achava que o pastor Marlon era mentiroso, que ele exagerava, mas é verdade. Quantas pessoas... Ai, sabe, é porque os meus filhos, eu gosto de deixar eles à vontade. Se você ficar pregando isso, eles não vão querer ir para a igreja. Vai para o inferno então. Vai para a balada. Vai tomar tapa na cara do diabo. Vai usar droga. Vai beber cachaça. Quando chegar na situação que eu cheguei, que perdi tudo, nunca tive nada. Mas quando chegar, né? Tudo que eu tinha era o tudo, né? Que era minha família e meu filho na época. Quando vê que estava lá desgraçado, que não tinha mais nada da vida, aí vai atrás de Deus, todo arrebentado, com um monte de vício, com um monte de problema. Aí depois vai se ferrar lá dentro da igreja para se libertar. Porque, irmão, ou coisa ruim, eu chorava. Eu tinha ódio de uma pessoa que me apresentou a pornografia. Eu fiquei com ódio dessa pessoa. Porque a minha maior luta quando eu me converti foi essa desgraça da pornografia. E quando eu me converti, eu comecei a pegar ódio dessa pessoa. Todas as vezes que eu me aproximava dessa pessoa, eu me aproximava para brigar, a minha vontade era sair nos tapas. Por quê? Porque a minha maior luta era isso. Dá para entender? Aí depois que o teu filho tiver todo desgraçado, tiver todo moído, tiver tomado tapa do inferno, tomar canhão do capeta, aí você vai ensinar para ele que o lugar dele é na igreja. Então deixa ele à vontade. Nem manda vir para o culto, porque não é o lugar para eles. Paga aquela balada daquela rave que toma aquele chazinho de cogumelo e fica doidão, paga para ir para lá, dá dinheiro, dá carro, manda ir para esses lugares, manda se arrebentar logo. Está entendendo, irmãos? Porque, gente, a maior prova é isso. São ensinamentos que vêm de demônio. As pessoas querem rejeitar aquilo que vem de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastar do mandamento sagrado que receberam. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Porque se a gente se desviar agora, aqui a verdade, melhor era que se nunca tivesse entrado na igreja e aceitado Jesus. A misericórdia de Deus ainda estava com você. Por quê? Agora o que nos resta não é mais misericórdia, é juízo. Dá para entender? O camarada que está lá agora tomando uma no boteco, traindo a esposa, fazendo um monte de besteira, roubando, matando, a misericórdia ainda está sobre ele, porque ele ainda não conheceu a verdade. Sobre nós é o juízo. Então, se eu só pregar o que a igreja quer ouvir, levanta a mão e dá glória, Deus está te abençoando aí agora, ei, estou vendo um anjo passar com a bandeja na mão, e é isso aí, vai lá. Tem hora que Deus manda falar isso? Tem hora que Deus manda falar isso, irmãos. E é de Deus, isso é, mas toda hora é mentira do diabo. Toda hora é mentira do diabo. Irmãos, olha para o teu celular. Todo aplicativo que você vai abrir, você tem que ver uma mulher do TikTok balançando e rebolando a bunda. Se você não tiver estrutura, você vê aquela mulher rebolando a bunda e você vai para um site pornográfico. E o pior, a rede social, ela reconhece se é homem ou se é mulher que é dono daquele celular. É uma inteligência artificial. Para as mulheres, vai mandar uns camaradas
bombadinho, vai mandar uns negócios legal, vai mandar aqueles cantor da barbinha bonitinha, todo com maquiagem, sabe? Vai mandar aqueles carinha cantar. E se não tiver estrutura, daqui a pouco está assim no meio da rua, está fazendo besteira. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todo momento nós estamos sendo bombardeados. Isso aqui é muito bom na vida da gente, mas é uma desgraça. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você pega no celular por dia? Quantas mensagens você lê por dia? Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder não, senão alguns aqui, ou talvez a maioria, não sei, eu não quero julgar, vai passar vergonha. Quantos versículos da Bíblia você leu essa semana? Não vou falar versículo não, porque isso para um cristão é vergonha. Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? 5? Pelo amor de Deus, vamos se converter. 5 versículos da Bíblia? Uau! Parabéns para você. Você está indo para o inferno a passos largos. Os maconheiros conhecem a Bíblia melhor do que você. Por quê? Porque eles pegam a folha de Bíblia. O maconheiro gosta de fumar um baseado com folha de Bíblia. Vocês sabiam disso? Tem muitos que é doidão. Só que antes de fumar, ele lê. Então ele lê mais Bíblia do que muitos crentes. Porque se ele fuma uns 4, 5 baseados por dia na folha de Bíblia, ele está lendo pelo menos uns 4, 5 capítulos. E você está lendo 2 versículos porque é obrigado. E quando posta um versículo na rede social, você está compartilhando aquilo que alguém postou. Ou seja, não foi nem que você que buscou por Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu coloque na minha? Quem vai visitar a minha rede social e o que o Senhor quer que eu coloque? Não estão lendo a Bíblia, irmãos. Não conhece o contexto. Os espíritos enganador vai vir e vai levar embora mesmo. Mateus 24:10. Nessa época muitos vão abandonar a sua fé, vão trair e odiar uns aos outros. 2 Pedro 3:17. Mas você, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Sabe o que eu acho engraçado? Eu já falei isso, né? Muitas pessoas, essa igreja é uma igreja que a gente pega as pessoas e mostra para ela quem elas são. Então é um lugar onde Deus ele dá identidade. Mas o que a gente já pegou de pessoas, pastor, lá naquela igreja, eu comprei um terreno para a igreja, eu comprei um apartamento, eu dei isso, pastor, e aí depois a pessoa toma aquele baque porque vê que fez o que era para fazer, mas da maneira errada e no lugar errado, aí aparece aonde para ser restaurado? Na vida na palavra. E aí, quando a gente começa a falar sobre dízimo e oferta, as pessoas estão com aquele pânico. Nós fomos fazer uma visita em uma mansão. Imagina numa mansão, aumenta um pouquinho mais. No Alfa Zero. Alfa Zero. Zero seria o 13, né? Aquele lugar é loucura. Eu tinha acabado de passar pessoas por aquela casa que foram presos por estelionatário e levavam o nome de igreja. Quando nós entramos dentro daquela casa, imagina como que as pessoas não estavam. Porque eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu não tenho... Como se nós fôssemos pedir dinheiro, você está entendendo? O que eu preciso é de uma oração, não me peçam dinheiro, era o que a pessoa estava falando para a gente em outras palavras. Você está entendendo a situação? Porque tomaram prejuízo com pessoas enganadoras e imorais. Porque tem crente, irmão, que não pode ver um empresário entrando dentro da igreja que já chama de pastor, já chama de pastora e começa a entregar falsa profecia. É simples. Não pode ver uma pessoa bem arrumada entrar dentro da igreja que já é obreiro, já é diácono.
Você está entendendo? Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. E se a gente não tomar cuidado, ao invés de Deus gerar frutos, o diabo vai comer o pouco fruto que Deus colocou nas minhas mãos. Mas esse tipo de mensagem é chata. Porque esse tipo de mensagem, ele faz a gente refletir. E para alguns dá até sono. Mas é esse tipo de mensagem, nesses dias que nós estamos vivendo, que nos desperta para a gente entender o lugar onde nós estamos. Quando eu falo lugar que nós estamos, é no mundo que a gente está vivendo, as pessoas que a gente está negociando. Nós estamos num tempo, irmãos, que o cristão, ele está comprando sem nota e vendendo sem nota, porque o governo é corrupto, então eu vou fazer isso. E ele está achando que está tudo certo. O cristão, ele não está declarando imposto de renda e está ocultando muitas coisas do imposto de renda e ele está achando que está tudo certo. Só que o cristão está comprando carro, está comprando casa, está comprando isso, está com CNPJ, está com as coisas e estão achando que está escondendo alguma coisa do governo, mas cedo ou mais tarde vai passar na malha fina, o leão vai vir e vai fazer uau! E ainda vai falar com aquela voz, você não é crente? Irmãos, é a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas estão vivendo hoje em dia de qualquer jeito. Ai, pastor, mas não dá, é tanto isso, é tanto aquilo. Peraí, eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que quando ele não tinha dinheiro para pagar os impostos altos de Roma, saiu moeda da boca do peixe. Então, peraí, aonde está a nossa fé? Onde está a nossa fé, irmãos? Eu trabalhava e eu usava aquele programa CorelDRAW. E é um programa caríssimo. E Deus me incomodou, eu falei, eu vou tirar isso do meu computador, não vou usar mais. E eu queria um programa desse. Só que eu não queria instalar o programa pirata no meu computador. Aí o que eu fiz? Consegui um com meu amigo Eliezer, original. Demorou 2 anos para ele me arrumar. Ele 2 anos esquecendo de me trazer o CD. Mas ele me trouxe o CD. E hoje eu posso trabalhar com aquilo que eu estou fazendo hoje num programa original. Que eu ganhei do meu amigo Eliezer, o CorelDRAW original. Você está entendendo, irmãos? Poxa vida, é difícil isso? Lógico que é. É difícil. Esses dias a gente precisou formatar o nosso computador e Deus colocou um abençoado lá que estudava hebraico com ela, formatou o computador, colocou tudo original no nosso computador. Então a gente vai usar um PowerPoint, vai usar algumas coisas e sabe, irmãos, é o que a gente precisa fazer. A gente acha que essas pequenas coisas, aí a gente, nossa, por que eu estou passando tanta luta? Luta a gente vai passar, mas tem luta que a gente passa que não tem resposta. Luta que não tem resposta, irmãos, é porque Deus não está nela. A igreja está passando por um momento financeiro difícil, tá? Mas toda vez que a gente fala, e aí, Senhor, é para entregar o salão, é para fechar as portas, Deus fala, avança. Deus responde. Está em luta? Então não é provação, é tribulação que você está arrumando de algum lugar, de alguma forma. Se vocês entrar lá na minha página do Facebook, serviços realizados em parceria com a empresa tal. Por quê? Porque o serviço não é meu. Eu vou fazer uma propaganda como se o serviço fosse meu. Isso é mentira. Não é meu. Eu não vou colocar que o serviço foi meu. Você está entendendo? Aí as pessoas acham, sou crente, Deus tem que me abençoar. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados.
Pelo contrário, resta apenas medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Já voltou. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, e elas não têm raízes, por isso crê somente por algum tempo. E aí depois vem a tribulação, vem a provação, vem a dificuldade, aí daqui a pouco vem o tormento, sabe? Vem aquele momento que Deus demora para responder, ou aquele momento que Deus fala, eu vou honrar, vou abençoar, mas aí demora. Lembra Mateus capítulo 25? E tardando o noivo, ele demorou, não chegou na hora que elas achavam que ia chegar, ele demorou. Tem hora que demora, mas aí quando demora, a fé vai embora, porque não tem raiz. Chega num lugar, fica 1 ano, aí vai para outro lugar, fica 3 meses, não tem raiz. Crê só por um tempo. Por que que fica pulando de lugar em lugar? Porque não tem raiz, não quer produzir. Aonde não tem terra para produzir a raiz, para ela se fortalecer, não vai ter fruto. É por isso que você vê muitas pessoas sem fruto. Pode falar o que quiser de mim, pode falar o que quiser do meu filho, pode falar o que quiser da minha esposa, como já falaram, pode falar o que quiser de algumas pessoas que estão aqui na igreja, pode falar o que quiser da pastora Magali, mas começa a olhar, começa a pesquisar e começa a ver os frutos. Tem um monte de fruto. Será que você pode declarar isso? Eu tenho fruto, você pode declarar? Porque não importa o que pensam ao teu respeito, o importante é o fruto. Às vezes eu paro e vejo as pedradas que vêm na frente, mas eu olho para trás e irmãos, eu começo a refletir, Senhor, eu tenho dado frutos. Às vezes eu fico aqui tentando lembrar, não, fulano, está acontecendo isso, estamos cuidando, estamos dando discipulado, a gente está se preocupando, sabe, eu estou na rua, eu estou preocupado, eu estou ministrando, eu estou pregando o evangelho, a minha esposa está indo para um lugar, vai num outro, até na academia está evangelizando, vai para um canto. Não, a gente está dando fruto, estamos dando fruto, a gente está dando fruto, a minha família está dando fruto, Então, é isso que eu tenho que me preocupar, não é com o que os outros estão falando, se eu estou dando fruto, eu estou, sabe, eu estou amando, eu estou respeitando, eu estou vivendo, eu estou procurando viver aquilo que Deus está mandando, é os frutos. O que está acontecendo da minha vida? Eu estou vivendo um evangelho só para mim ou eu estou dando frutos? Porque tem pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja, nunca ganharam uma alma para Jesus. Só que a Bíblia também vai falar acerca dos prudentes. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Aí o prudente, ele responde dessa maneira, ó. Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Jesus, está dura a pregação, está difícil suportar essa provação, mas o Senhor é o único, a palavra que vem de ti é a palavra que vai me levar para a vida eterna, então eu vou permanecer contigo, Jesus. Essa é a resposta do prudente. Josué capítulo 24, versículo 15, a nação estava toda se voltada para outros deuses. Josué se levanta com autoridade e declara, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje para onde você vai. Escolha que Deus você vai servir. Se você vai servir o Deus do dinheiro, se você vai servir o Deus da prostituição, se você vai servir o Deus do vício, se você vai servir o Deus da idolatria. Josué está falando isso. Olha, deixa, se você vai servir os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos a Deus.
Josué, ele falou para aquele povo, como líder, como aquele que foi colocado no lugar de Moisés: façam o que quiser da vida de vocês. Eu estou aqui em cima pregando a palavra. O que você vai viver quando você sair? O que você vai viver quando você estiver perto de uma pessoa que você pode ganhar para Jesus ou não? O que você vai fazer das suas finanças? O que você vai fazer da tua casa? O que você vai fazer do teu casamento é problema seu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Quando vierem tentar tomar a tua mente, faz o que você quiser, viva no jeito que você quiser. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. É isso que nós temos que decidir. Não importa se muitos estão, desistindo, voltando atrás, voltando aos vícios. E a porca voltou A porca voltou voltou a se lambuzar na lama, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que os outros estão fazendo, eu e a minha casa, nós iremos servir ao Senhor. Você pode declarar isso? Quer ver outro prudente? Ruth. Noemi fala para ela: Ruth, fica aqui. Ruth, volta para a tua casa. Aí Ruth lança aquela palavra de prudente: não me perturbe, não me deixa, não insista comigo que te deixe, mas eu vou te acompanhar. É isso que ela estava dizendo. Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, ficarei. O teu povo será o meu, e o teu Deus será o meu Deus. Quem era Noemi aqui? Noemi representava a presença de Deus na vida de Ruth. Quem é a presença de Deus na tua vida? Quem representa a presença de Deus na tua vida? Olhe para essa pessoa, olhe para esse lugar e declara: aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Você pode dar um glória a Deus? De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Olha o que Paulo fala. Estou preocupado se você é religioso, se você não é. Estou preocupado se você é o querubim ungido da glória ou não é. É isso que ele estava dizendo. Porque tinha cristãos na igreja primitiva, uns seguravam a bandeira, mais ou menos hoje: você é o quê? Eu sou arminiano. E você? Eu sou calvinista. Paulo estava falando assim: eu lá quero saber se você é pentecostal, eu lá quero saber se você é tradicional, eu lá quero saber se você gosta de pular no manto, porque tem aqueles que gostam de pular no manto. Tem dois tipos de pentecostal: tem um pentecostal que gosta de pular no manto, e tem o pentecostal que gosta de olhar os outros pular no manto. Eles querem que o fogo pegue na vida dos outros, mas não na vida deles. Você já viu esse tipo de crente pentecostal? O culto hoje foi ruim. Por quê? Porque ninguém pulou no mistério. É mais ou menos, eu não quero saber, é o que Paulo está dizendo: eu não quero saber se você é circuncidado, se você é tradicional, ou se você é do manto. Eu não quero saber. O que eu quero saber é o seguinte: você é uma nova criatura? Eu sou uma nova criatura? Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se coloca de pé. Não me perturbe. Você pode olhar para o lado assim, mas não para a pessoa que está do teu lado, assim. Olha como se do teu lado tivesse um anjo, que é o que tem, e a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Olha além desse anjo. Olha além desse anjo e fala assim: não me perturbe. Não me perturbe. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você pode falar isso, irmãos? Não me perturbe. Você pode dizer isso? Você pode declarar isso nessa noite? Fala assim: não me perturbe. Que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você traz as marcas de Cristo? Essa foto aqui, ela já está... então, aleluia. Glória a Deus.
abençoado, enterrado. Vai ressuscitar no terceiro dia. Você pode declarar isso? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo? Você já reparou? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olhou aqui para frente, se concentrou? Fecha o olho agora. Fecha o olho. 2020. Quantas pessoas já não te perturbaram? Em 2021. Quantas pessoas não te perturbaram a tua cabeça? Para você largar Deus, para você abandonar. Quantas pessoas? Tem gente que está contando ali, já contou mais de quase 10 no dedo ali. Quantas pessoas te perturbaram? Você está entendendo, irmãos, que a tua luta é contra essa perturbação? Agora, sabe por que as pessoas estão perto de você te perturbando? Talvez seja porque você não está dando fruto.